alguns conceitos básicos, que conversando com vocês, eu vi que às vezes acaba gerando dúvida. E por ser uma coisa meio simples mesmo, às vezes a gente passa meio batido na hora de estudar. Então, é mais para a gente só rever alguns conceitos, é uma aula rápida, tem acho que só 31 slides, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre canal iônico, potencial de ação e efeito de antiarrítmicos, tá bom? Então, os objetivos da aula, eu falar um pouquinho sobre anatomia, tá? Membrana celular e canais iônicos, potencial de ação, correlação com eletrocardiograma, atividade elétrica cardíaca e os principais fármacos antiarrítmicos. Então, a ideia é a gente sair do macro para chegar até o campo microscópico, né? Aqui é um corte longitudinal do coração, né? Com as 4 câmaras, que vocês já estão bem calejados de saber. Então, esse daqui é uma outra foto já mostrando a dissecção, dando ênfase ali ao nó atrioventricular, né, a porção compacta e depois o tronco de feixe de His. O ramo direito está mostrando aqui no septo do ventrículo direito. O ramo esquerdo ele sairia para cá e atravessa o septo e vai inervar o ventrículo esquerdo. Uma estrutura que propicia a condução elétrica, tem uma certa facilidade, é o sincício cardíaco, que é uma estrutura multicelular, na verdade é um conjunto de células, como vocês veem aqui na foto, é uma estrutura, né, que são células individualizadas, tá? Onde você tem as gap junctions, né, onde facilita a condução do estímulo elétrico numa direção apenas, né, seria uma direção longitudinal. Então, de uma certa forma, isso canaliza o estímulo elétrico e favorece a velocidade de condução, tá? Então, acaba que essas aderências são tão próximas que dá a ideia que é uma estrutura multicelular, tá? Mas, na verdade, ela é formada por várias células separadas, né? Facilita o tráfego, então, dos íons célula a célula, e aí propicia essa direção longitudinal da condução, tá? Ao invés de ficar um estímulo tendendo a ser paralelo ou mudando, invertendo o circuito, tá? Então, tende a ter uma direção longitudinal que propicia a velocidade de condução. A membrana celular, como vocês bem sabem, é uma estrutura lipoproteica, tá? Formada por uma dupla camada lipídica, onde as cabeças hidrofóbicas, aliás, hidrofílicas, ficam tanto em contato com o meio interno e o meio externo, tá? E o centro é hidrofóbico. Se a gente mantivesse apenas a membrana celular nesse formato, seria impossível a gente ter a transmissão dos íons entre o meio meio desses íons, tá? Então, izinho quer dizer canal, tá? Então, canal de potássio favorece a condução de potássio do meio intracelular para o meio extra. Tá falando que minha conexão está instável, mas está todo mundo ouvindo aí? Tá indo, né? Tá indo, deu uma travada, mas acho que deu para entender. Ok. Não sei se alguém ficou travada? Deu uma travadinha, tá, mas... vai ter uma notificação aqui que a internet estava instável. Então, é o seguinte, de acordo com aquela estrutura da membrana celular, se nós não tivéssemos os canais iônicos, seria impossível a gente fazer o tráfego dos íons, tá? Então, por causa daquela estrutura da dupla camada lipoproteica, tá? Então, a gente tem os canais iônicos, que são estruturas proteicas que favorecem essa transferência de sódio do extra para o meio intracelular.
Então, ele tem uma certa especificidade por cada íon. Bom, aqui a gente está representando, tá querendo que vocês tenham uma ideia do que é a formação do gradiente transmembrana, né? Se nós não tivéssemos os canais iônicos e as bombas iônicas, a gente teria uma concentração igual, né, dos íons no meio intra e no meio extracelular. Só que para que a gente possa gerar cargas elétricas, a gente precisa que a célula esteja polarizada, tá? Para que a gente possa ter essa polarização da célula, a gente precisa concentrar um determinado íon no intracelular, outro no extracelular, para que a gente tenha esse gradiente. Esse gradiente, essa diferença de polaridade, a gente só consegue graças às bombas de íon. Então, às custas de queima de energia, de queima de ATP, para que a gente possa gerar esse gradiente transmembrana, tá? E isso é muito importante, daqui a pouquinho, quando a gente for ver o potencial de ação, é fundamental para que ocorra a despolarização, a polarização e, posteriormente, a despolarização da célula. Então, potencial de ação. Aqui a gente tem representado tanto a curva do potencial de ação do nó sinusal, quanto do sistema His-Purkinje. O mais clássico que vocês devem conhecer é essa aqui do sistema His-Purkinje, onde a gente tem aqui embaixo uma fase 4, onde as células estão polarizadas, elas têm uma diferença de potencial em torno de menos 90, a despolarização propriamente dita, tá? Que é a repolarização precoce, a fase 2, que é a fase de platô, fase 3, né, que é a abertura dos canais de potássio, né, e posteriormente a fase de repouso. Mas, e aí só uma coisa interessante, saber que o sistema His-Purkinje ele é mais dependente do influxo de sódio, tá? Não depende tanto do influxo de cálcio. Já o nó sinusal é o contrário, ele depende mais do influxo de cálcio e sódio independente. Então, muda um pouquinho qual íon tá, é o principal em cada fase, dependendo da localização do potencial de ação, se no nó sinusal ou se no sistema His-Purkinje. Então, depois eu volto naquele slide. Então, o potencial de ação, ele varia de acordo com cada região do coração. Então, no nosso sinusal, a gente tem esse formato de curva. No nó, uma coisa que é interessante é que ele também difere o gradiente transmembrana. Tá? O potencial transmembrana também é diferente. Então, do nó sinusal, é em torno de menos 60, menos 70, né? Do nó atrioventricular um pouquinho mais, talvez menos 80, das fibras de His-Purkinje por volta de menos 90, tá? E aí a curva também é diferente, tá? Átrio, His e ventrículo, então eles também variam um pouquinho, tá? Então, só voltando aqui. Então, as fases. Fase 0 é a fase de despolarização, que no sistema His-Purkinje representa a entrada de sódio no meio intracelular. A fase 1 é a fase de repolarização rápida, graças à saída de potássio. A fase 2 é a fase de platô, onde tem saída de potássio e entrada de cálcio. A fase 3 é a repolarização lenta, às custas de saída de potássio, de outros canais de potássio. E a fase 4 é a fase de repouso ou repolarização diastólica, onde tem a ativação das bombas de sódio e potássio e da bomba de cálcio. Então, aqui um vídeo só para a gente ilustrar isso aqui um pouquinho melhor, tá? A gente tem representado aqui em vermelho o canal de sódio, e o vermelhinho é o sódio, tá? Aqui é extracelular, e aqui embaixo, aqui é a membrana celular, certo? Aqui é o lado extracelular, aqui é o intracelular,
Então, a gente tem uma grande concentração de sódio no extracelular, e aqui o canal de sódio, tá? Canal de cálcio, em azul, e o sódio, uma grande concentração no intracelular. Aliás, eu falei cálcio, né? Aqui é potássio, desculpa. Potássio, então, uma grande concentração no intracelular, tá? E o verde é o canal de cálcio, com maior concentração no extracelular. Então, de acordo com as fases do potencial de ação, a gente vai ver a abertura desses canais. Então, ó, na fase 0, na fase de despolarização, abertura dos canais de sódio. Fase 1, já começa a sair algum grau de potássio. Fase 2, entra um pouquinho mais de cálcio. Fase 3, sai mais uma quantidade de potássio. E, por fim, as bombas de sódio e potássio, a bomba de cálcio faz o repouso diastólico, né, a fase de repouso. Tá bom? Bora repetir aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Então, abertura de canal de sódio. Aí, posteriormente, abertura do canal de potássio. Na fase 2, também abre o canal de cálcio. Na fase 3, continua a sair uma quantidade maior de potássio. E, por fim, as bombas para gerar o repouso transmembrana. Aqui só para a gente ver também um vídeo sobre o cálcio intracelular, tá? A dinâmica do cálcio. Então, aqui é o meio intracelular, tá? A gente tem um retículo sarcoplasmáticos, as fibras filamentosas de actina e miosina, tá? E os canais aqui. Então, lá na fase 2, a entrada do cálcio intracelular, tá? Aumentando o cálcio no citosol, o retículo sarcoplasmático consegue liberar o cálcio que está dentro da organela e ele se desloca lá para o sistema, para o citoesqueleto da célula e propicia a contração celular. Então, uma coisa que fica nítida aqui, que não é o mesmo cálcio que entra, que é responsável pela contração celular. Todavia, nas crianças menores de 2 anos, esse sistema não está totalmente amadurecido. Então, isso daí é uma das curiosidades pelas quais a gente evita dar bloqueador de canal de cálcio para crianças, tá? Porque se a gente bloquear o canal de cálcio, ele pode evoluir com assistolia, tá? Porque ele participa também da contração do citoesqueleto, tá bom? Então, só passar o vídeo novamente. Então, lá na fase 2, que é a abertura dos canais de cálcio, à medida que entrou o cálcio no citosol, o retículo sarcoplasmático consegue liberar o cálcio que está dentro da organela lá para o citoesqueleto. Bem? Pessoal, como vocês já são da área de cardiologia, a gente apenas falar daqueles canais seria bem básico, né? Então, aqui tem uma representação tanto do potencial de ação do átrio quanto do ventrículo, tá? E aí está representado vários canais, tá? As setinhas, cadê meu mouse? Aqui. As setinhas que estão para dentro, quer dizer que está entrando o determinado íon, tá? Então, I quer dizer canal, então canal de sódio, aqui na fase 0. O ITO é um canal de potássio, tá? Tem relação com abertura transiente, abertura rápida, tá? Depois a gente tem um canal de potássio ultra rápido, canal de cálcio aqui na fase 2. Aí a gente tem a abertura de um canal de sódio mais tardio, tá? Esse L aqui é de leite. Canal de potássio rápido, canal de potêncio lento, e aí depois tem outros canais de potássio de menor impacto, que é o IK1, o dependente de acetilcolina, o dependente de
adenosina trifosfato, tá? Que é mais no final da fase 3. E aqui a mesma coisa do potência de ação ventricular, tá? Então, tem representado aqui os mesmos canais, tá? Então, é importante saber que não é simplesmente canal de potássio, existem canais de potássio com afinidades diferentes, e os antiarrítmicos atuam nesses canais de forma diferente também, tá? Então, é só de curiosidade, vocês não precisam decorar isso, né? Só quem, de repente, quiser fazer aí arritmia, eletrofisiologia, para ser, eles acabam dando ênfase nisso, mas é só para vocês terem conhecimento de que isso existe, tá? Existe essa diferenciação, canal potássio rápido, canal de potássio lento, tá? E aí os fármacos têm uma certa afinidade por cada um deles, em maior ou menor intensidade. Bom, relação eletrocardiográfica. A fase 0 do potencial de ação é a despolarização. Então, ela está relacionada ao QRS propriamente dito, tá? No caso do sistema His-Purkinje, tá? Então, a fase 0 está relacionada ao QRS. A fase 1 está relacionada ao ponto J, que é aqui no final do QRS. A fase 2 está relacionada ao segmento ST, que é do final da onda S até o início da onda T. A fase 3 está relacionado à onda T e a fase 4 está relacionada ao repouso, tá? A onda U está dentro da fase 4, tá? Ela não conta como fase 3. Então, aqui a gente tem um vídeo da atividade elétrica cardíaca. Então, o estímulo nasce lá no nó sinusal, vai despolarizando célula a célula, átrio direito, depois o átrio esquerdo, chega ao nó átrio ventricular, aqui no centro, despolariza o tronco do feixe de His e, posteriormente, os ramos. Isso aí vocês já estão calejados de saber também. Ok. Então, chegamos aos antiarrítmicos. Classicamente, os antiarrítmicos eles são divididos em 4 classes, tá? Classe 1 são os bloqueadores de canais de sódio, classe 2, os beta-bloqueadores, a classe 3, os bloqueadores de canais de potássio, classe 4, os bloqueadores de canais de cálcio, depois a gente tem um grupo que é uma miscelânea, né, onde a gente tem os digitálicos, adenosina e vabradina. Mas, classicamente, a descrição original desses dois autores, né, Vaughan Williams, são dessas 4 classes apenas. Bom, o que vocês provavelmente vão ver nos livros é uma tabelinha, tá? Tipo essa que eu tirei do livro dos Ipes, da última edição, de 2014, tá? Onde ele já dá uma boa orientação do que faz cada um dos antiarrítmicos, né? Dividido por classes. Mas aí eu preferi a gente destrinchar isso aqui um pouquinho melhor para ficar mais fácil de entendimento, tá? Então, os bloqueadores de canais de sódio, a gente divide classicamente em 3 subgrupos, né? O grupo 1A, 1B e 1C. Essa classificação é de acordo com a cinética de ligação ao receptor do canal de sódio, tá? Então, se a 1A ela tem uma cinética compensatória intermediária, tá? Que dura de 300 a 500 milissegundos, né? onde ele se adere a esse ao receptor e fica aderido durante esse curto espaço de tempo. O grupo 1B já tem uma cinética compensatória rápida, menor do que 300 milissegundos, e 1C já tem uma cinética compensatória lenta, ela chega a ficar de 1 a 3 segundos aderido ao receptor. Então, a divisão é basicamente nisso, tá? Representantes da classe 1A tem a disopiramida, procainamida e a quinidina. Eu deixei em vermelho a quinidina porque para que se vocês tiverem que gravar que seja esse, tá? Agora, uma coisa muito interessante dos antiarrítmicos
né? Eletrofisiologia em geral, é igual quando você começa a estudar português, né? Então, tem uma certa regra geral e depois você vai vendo que tem várias exceções. Então, aqui não, a gente não podia deixar de fugir disso. Então, os bloqueadores 1A, eles bloqueiam o canal de sódio, obviamente, mas eles também fazem bloqueio de alguns canais de potássio, tá? E como função, eles prolongam a duração do potencial de ação, prolongam o QRS e o intervalo QT. Tá? Do grupo 1B, o principal representante é a lidocaína, mas tem o mexiletine, que a gente não tem disponível aqui no Brasil, tá? A cinética compensatória é rápida, eles tendem a encurtar a duração do potencial de ação. No grupo 1C, o principal representante é a propafenona, tem aquela cinética compensatória lenta, não tem grandes efeitos no potencial na duração do potencial de ação. Estão me ouvindo? Tá tranquilo, Roberto? Tudo ok aqui, doutor. Ah, tá, porque tinha aparecido a notificação de novo da internet. Então, o principal representante é a propafenona, não tem grandes efeitos na duração do potencial de ação ventricular, tá? Mas eles aumentam a duração do potencial de ação atrial. Eles prolongam o intervalo PR, o intervalo RR, mas tem pouco efeito no QRS, não causa nenhum alargamento de QRS. E agora entraram novos antiarrítmicos, tá? Que são canais bloqueadores de canais de sódio, do tipo rápido, tá? Aquela cinética compensatória rápida, e eles tendem a ser átrios seletivos. Eles tendem a atuar em frequências cardíacas elevadas, então elas têm certo benefício em pacientes com FA. Então, são dois novos antiarrítmicos, o ranulozine, tá? Que também, a princípio, ele foi desenvolvido como um antianginoso, mas bloqueia os canais de sódio tardios e os canais de potássio, e alguns canais de potássio, que é o canal de potássio ultra rápido e o dependente de acetilcolina. E o vernacalante, que também, além dos canais de sódio, bloqueia canais de potássio, tá? E aí ele tem um espectro maior nos canais de potássio. Os dois, por enquanto, não estão disponíveis no nosso meio, mas que essas coisas novas geralmente gostam de cair em prova, tá? Então, por isso que é importante vocês saberem. Então, aqui um vídeo do bloqueador de canal de sódio para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento, tá? Então, naquela fase 0, tá? Então, vocês veem que há um desvio da curva para a direita. Então, aquela fase 0, né, do potencial de ação, da despolarização, tende a ser desviada para a direita. Mas não houve aumento da duração do potencial de ação. A duração foi a mesma, mas a fase 0 teve um desvio para a direita. Tá bem? Então, só passar o vídeo aqui novamente para ficar melhor compreendido. Tá? Então, viu lá que estava o 1C bloqueando o canal de sódio, mas não houve grandes interferências nos demais canais. E o que se resume a atuação do bloqueador de canal de sódio no coração, tá? Então, aqui a gente tem um esquema onde representa o átrio direito, aqui o nó sinoatrial, então aqui é o átrio direito, e aqui tem uma zona de cicatriz, com tecido fibrótico, tá? Um infarto atrial, tá? Então, vocês vão ver como é que se comporta aqui esse tecido de cicatriz aqui no átrio, como é que ele pode favorecer um circuito de reentrada. Então, olha, saiu o estímulo do nó sinusal, e aí acaba que ele desce para o nó átrio ventricular, mas ele também deu uma volta em torno da cicatriz. E aí, quando você
da propafenona, por exemplo, o bloqueador 1C, ele alentece esse circuito, tá? E evita de ter a duplicidade do estímulo descendo para o nó atrioventricular. Veja bem que ele está dando uma volta em torno do tecido de cicatrização, recupera a repolarização daquelas células e desce em 2 estímulos. O uso dos bloqueadores, né, 1C, há um alentecimento do período refratário do tecido atrial, então alentece o circuito e evita de descer o duplo estímulo. Bom, classe 2 são os beta-bloqueadores, vocês bem conhecem, né? Então, atenolol, carvedilol, metoprolol, propranolol, pindolol, bisoprolol, tá? Eles atuam na fase 4 do potencial de ação, prolongando essa fase e reduzindo a automaticidade. Então, reduz a frequência cardíaca sinusal e a condução atrioventricular. Então, consequentemente, aumenta o intervalo RR e aumenta também o intervalo PR, tá? Só que o grupo de beta-bloqueadores é um grupo extremamente heterogêneo. Então, se vocês têm beta-bloqueadores que são beta-1 seletivos, outros que não são, atuam no beta-1 e no beta-2, podendo causar broncoespasmo. O carvedilol, além do beta-1 e beta-2, atua em receptores alfa, né? Outra coisa que diferencia entre os beta-bloqueadores, né? Se eles têm efeito intrínseco, se não tem efeito intrínseco, se eles podem usar em pacientes com disfunção ventricular. Então, são várias pegadinhas de prova que vocês têm que ficar espertos, tá? Essa questão de ter a atividade intrínseca geralmente cai bastante. Então, aqui um vídeo só para mostrar para vocês o efeito dos beta-bloqueadores. Então, depois que entrou o bloqueador, o beta-bloqueador, então prolongou aquela fase 4 aqui no finalzinho, tá bom? Então, a curva ficou um pouquinho mais retificada, tá? Então, há um certo alentecimento da fase 4, do potencial de ação, e isso diminui a frequência cardíaca, então aumenta o intervalo RR, tá? Um outro vídeo. Então, aqui o efeito sobre o intervalo PR, tá? Então, deu uma certa exagerada aqui, mas para ficar bem nítido que a ideia é que prolonga o intervalo PR. Tá bom? Então, alentece tanto o nó sinusal quanto o nó atrioventricular. Bloqueadores de canal de potássio. Também é um grupo bem heterogêneo, tá? Como representantes, a gente tem o dofetilide, que é um inibidor do canal de potássio do tipo rápido puro. Temos o ibutilide, que é o inibidor desse canal de potássio rápido, e é um agonista do canal de sódio. Temos o sotalol, que é inibidor do canal de potássio rápido, do tipo rápido, e também tem a atuação como beta-bloqueador. Temos a miodarona e hidronedarona, que bloqueia praticamente tudo. Bloqueia canal de potássio, canal de sódio, canal de cálcio, e tem efeito beta-bloqueador. Então, como grupo, eles prolongam o potencial de ação, o período refratário e prolongam o intervalo QT. Tá? Destes, quem mais prolonga o intervalo QT é o sotalol. Tá? O sotalol tem que ter um certo cuidado ao utilizar o sotalol, porque ele prolonga muito o intervalo QT, o que pode favorecer a torsades de points. Bom, a miodarona, hidronedarona, né? A miodarona é uma medicação que está há bastante tempo no mercado, né? Temos uma vasta experiência com o uso.
A medicação foi descoberta na Argentina na década de 50. Então, fantástica, porque bloqueia praticamente tudo. Pode ser usado em pacientes isquêmicos, pode ser usado em pacientes com cardiopatia estrutural. Só que o grande problema são os efeitos colaterais às custas de iodo, né? Então, praticamente tem escrito a palavra iodo aqui no meio dela. Há uns anos atrás, eu acho que uns anos atrás, mas já deve ter quase uns 10 anos, lançaram a dronedarona, né? Com o intuito de diminuir esses efeitos colaterais. Só que, quando começaram a usar em pacientes com cardiopatia estrutural, foram vendo que os desfechos estavam ruins, né? Então, esses pacientes estavam morrendo mais. Então, o dronedarona não substitui a meldarona, tá? Então, não pode ser, assim, tem as mesmas funções, mas não deve ser usado em pacientes com cardiopatia estrutural, tá? E aí, como efeito colateral da meldarona, prolonga o intervalo RR, o PR, o QRS e o QT. Tá? Então, aqui para a gente ilustrar os bloqueadores de canal de potássio. Então, eles atuam na fase 3 do potencial de ação, tá? Na verdade, 1, 2 e 3, tá? Então, já tem alguns canais, o ITO, o canal de potássio ultra rápido já é na fase 1. Depois a gente tem os canais rápidos aqui na fase 2 e os canais lentos aqui na fase 3 propriamente dita, tá? Então, na verdade, atua nessas 3 fases, 1, 2 e 3. Mas, classicamente, é fase 3, tá? Então, eles desviam essa curva mais para a direita, tá? Então, prolongando mais o potencial de ação, é que tende a aumentar o intervalo QT. Então, como é que atua o bloqueador de canal de potássio? Naquele mesmo esquema, tá? Nó sinoatrial, um tecido de cicatriz no átrio. Então, temos aqui um circuito de reentrada, tá? Onde dá 2 voltas aqui em torno dá uma volta, na verdade, né? Passa o estímulo e o outro dá a volta em torno do tecido de cicatriz. E sob o efeito do bloqueador de canal de potássio, né? E o 3 ele tem uma lentificação, então, que evita de ter o circuito da reentrada. Então, ele aumenta o período refratário. Então, aquelas células ainda não se repolarizaram. Então, por isso que ele bate ali e evita de ser novamente estimulado. Okay. Então, a classe 4 são os bloqueadores de canais de cálcio. Tá? O principal representante é o verapamil. Então, atuam basicamente no nó sinoatrial e no nó atrioventricular, prolongando a fase 0. Tá? Então, diminui a velocidade de condução, prolongando o intervalo RR e o intervalo PR. Então, a curva do potencial de ação do nó sinoatrial e do nó atrioventricular. Tá? Então, bloqueando o canal de cálcio, a gente prolonga essa fase 0. Tá? E aí, alentece a condução do estímulo. Então, desviando essa curva para a direita, né? E aí a gente diminui a frequência cardíaca e diminui a velocidade de condução no nó atrioventricular. Então, aqui semelhante aos beta-bloqueadores, tá? Mostrando que prolonga o intervalo PR.
E aí, por fim, aquele grupo miscelânea, onde nós temos a digoxina, também é uma medicação que está há bastante tempo no mercado, tá? Tem muitos efeitos benéficos. O pessoal, né, os cardiologistas mais antigos adoram digoxina, né? Eles têm uma grande experiência, eles adoram porque eles aprenderam a usar, e a gente meio que foi perdendo a mão. E a gente foi perdendo a mão porque a gente surgiram outras opções melhores do que a digoxina, e lembrar que a digoxina ela tem o problema dela é que a faixa terapêutica é muito estreita, então é muito fácil haver intoxicação com a digoxina. Então pacientes com disfunção renal tendem a se intoxicar muito facilmente, tá? Ela funciona através bloqueando a bomba de sódio e potássio, né? Ela bloqueia a sódio e potássio ATPase. Com isso, diminuindo a função da sódio e potássio ATPase, ela interfere indiretamente numa outra bomba, que é a de trocador de sódio-cálcio. Então, aumenta a concentração do cálcio intracelular. E isso favorece a contração da célula. Então, por isso que ela tem um efeito inotrópico positivo. Tá? Só que o grande problema é essa faixa terapêutica muito estreita que tende a intoxicar muito facilmente. E aí ela pode aumentar o intervalo PR também, né, e aumentar o intervalo RR. A adenosina, ela bloqueia o canal de cálcio, AMP cíclico dependente, então ela atua principalmente no nó atrioventricular. Atua no nó sinusal, mas o principal é o nó atrioventricular, né, onde a gente praticamente causa um reset do nó atrioventricular. Então, a gente usa muito em pacientes com TAC supra, que não respondeu à manobra vagal. Então, a gente faz um bloqueio do nó atrioventricular e a gente dá um restart no sistema, tá? Então, ela vai aumentando progressivamente o intervalo RR e o intervalo PR até causar o bloqueio total do nó atrioventricular. E, por último, a ivabradina, que inibe os canais que ficam dentro do nó sinusal, chamados canais IF. Tá? Então, o objetivo também é causar bradicardia. Tá? Então, mas aí o uso da ivabradina basicamente naqueles pacientes que permanecem com frequência acima de 70, apesar do carvedilol já otimizado, né, no caso de pacientes com disfunção ventricular, né? Então, o objetivo é a gente causar uma bradicardia maior nesses pacientes, ou em pacientes que têm uma coisa chamada taquicardia sinusal inapropriada. Tá? Então, a gente começa com beta-bloqueador, e se caso não tiver o efeito necessário, a gente pode entrar com ivabradina também. Então, por enquanto, a utilidade da ivabradina é um pouco restrita, tá? Então, ela inibe esses canais que ficam lá dentro do nosso sinusal. Pessoal, por hoje foi isso, e aí, queria ver de vocês aí se tem alguma coisa aí para perguntar, se quiser que eu complemente alguma coisa. Eu fiquei com uma dúvida sobre a lidocaína, porque agora na Uhum. indução do Covid a gente usa bastante. E qual o efeito que eu espero com o uso da lidocaína numa indução anestésica, assim? Tem algum efeito colateral mais esperado? Você tá usando a lidocaína na indução anestésica mesmo? Sim, usa. E tem gente usando agora, quando acabou o bloqueador, usa com... Criaram um macete, o pessoal da anestesia usa com magnésio para bloquear. Não, mas assim, o pessoal eles fazem isso, na verdade a lidocaína, só dar um adendo, né? A lidocaína, ela está sendo usada na Participação, cara, não indução entendi. anestésica do COVID, mas não é pela indução em si, é porque
ela vai fazer uma paralisação. O pessoal da anestesia usa muito, porque ela faz uma paralisação da laringe. A gente, quando olha aquilo, a gente coloca a lidocaína, a laringe, quando a gente vai fazer a visualização direta na laringoscopia, ela não fica abrindo e fechando quando faz a lidocaína, ela fica parada, e isso diminui gotículas, para não eliminar gotículas e aumentar o risco de contaminação. O sulfato de magnésio... Vai, fala. Oi? Fala, pode falar. O sulfato de magnésio é pela mesma questão da ação de bloqueio mesmo que ele faz na musculatura, por isso que em excesso, né, em uma dose mais elevada, por isso que eles estão fazendo assim, off-label, quando não tem bloqueador neuromuscular. Mas agora o efeito disso que pode dar é que realmente... Então, eu realmente desconhecia esse uso, viu, Antônio? Peço até perdão aí, porque eu realmente não tinha visto usar, né, nesse intuito ainda. Mas, da mesma forma que ele atua na musculatura cardíaca, ele também pode atuar nos demais músculos, tá? Só que eu não sei, assim, qual é a dose que faz, né, efeitos colaterais. Teoricamente, né, ele não encurta tanto a duração do potencial de ação, tá? E ele tem essa cinética rápida, então ele vai atuar basicamente quando tem taquicardias, né? O coração tá mais acelerado. Se tiver numa frequência basal, acho que não vai interferir tanto. Mas é uma coisa para eu dar uma pesquisada, viu, Antônio, para poder lhe falar alguma coisa com mais certeza, tá? Beleza, valeu. E, doutor, eu tenho uma dúvida. Diga. A gente usa muito também, né, a lidocaína quando o paciente está com TV, Né? Sim. quer dizer, com pulso, né, uma TV, e eles, até o pessoal fala muito assim, para limpar o QRS, para limpar, como se fosse, sei lá. Mas por quê? A ação seria dessa classe aí, 1B, encurtar a duração do potencial de ação, mas por que ele acaba encurtando, no caso, o QRS, estreitando esse QRS? Eu não consigo entender. Então, ele acaba aumentando diminui a excitabilidade dos tecidos que têm ativação ectópica, tá? E aí ele acaba favorecendo a condução, tá? Então, aqueles tecidos que têm uma ativação mais rápida, ele acaba que diminui essa excitabilidade deles, tá? Dá uma certa estabilidade ao coração, tá? É nesse sentido, Luciano. Não sei se eu me fiz entender. Entendi. Então, ele age nos tecidos ectópicos, como se fosse, né? Diminuindo essa excitabilidade, tá? Isso. Entendi. Obrigada, doutor. E aí favorece a condução do sistema normal, digamos assim. Tá? Mas a lidocaína, ela foi mais usada no passado, né? O pessoal mais antigo que tem uma experiência maior com lidocaína também, a gente tem preferido a amiodarona, esse caso, não deu certo com a amiodarona, lidocaína, tá? Talvez até por fazer, talvez, esses bloqueios em outros sítios, né? Talvez isso aí seja um efeito colateral e que a gente não usa como primeira opção. Como usa ela? A gente dilui, geralmente acho que são 2 ampolas para 100, e aí tem uma dosagem de miligrama por quilo minuto, Antônio. Uhum. Tá? Não sei se é 0,5 a 1. Talvez a Luciana saiba até melhor isso aí do que eu, já que ela tem visto isso em UTI.
Mariana, diga. Oi, Antônio, o que eu sei é 1 a 4 a manutenção dela, 1 a 4 miligramas por minuto que ela coloca. Aí, assim, eu já vi fazendo lá na UCA, o doutor Ricardo, 2 ampolas em 100, né? Como o doutor falou. Mas lá na calculadora, tem uma calculadora do INCO que eu me baseio muito. Eles colocam a diluição, uma ampola, que uma ampola tem 20 ml. Isso de lidocaína 2%. Aí ela coloca uma 40 ampola, miligramas. é 20 ml em 80 de soro. Aí acaba fazendo essa solução de 100, entendeu? Mas aí a dose recomendada, se eu não me engano, é essa, de 1 a 4 miligramas por minuto. Mas assim, como quando eu uso, tem aquele aplicativo, eu não sei se tu sabe, Cardio ER, do INCOR, é ótimo esse aplicativo. Aí eu nunca calculo, eu vou lá no aplicativo e coloco a vazão, e ele já me dá a unidade que eu estou colocando de acordo com a vazão, e eu nunca ultrapasso a unidade máxima, entendeu? Mas a diluição é essa, é uma ampola de 20 em 80. Mas lá na UCA eu já vi o doutor Ricardo fazer assim como o doutor Fábio falou. Tá, beleza. Diga, Valéria, sua dúvida. Mari. Oi, doutor. Por enquanto não tenho aqui, assim. Vou lhe perguntar pessoalmente quando surgir. Então, beleza, tá bom. Eu acho que está faltando um papel de termo de consentimento lá, hein, Valéria? Ah, tá sim, Doc. Eu vi hoje. Eu vou levar mais. Então, tá bom. Adalberto, diz aí, cara, mais alguma dúvida aí? Queira algum esclarecimento? Não, eu ia perguntar da lidocaína na TV, mas aí já falaram. Tá tudo tranquilo, era isso mesmo. E era da lidocaína também na intubação de sequência rápida do Covid, a Luciana já falou, para diminuir o reflexo da tosse. Aí eles fizeram Então, tudo para... Pois é, esse eu realmente não tinha visto isso, vou dar uma pesquisada, viu? É porque a gente geralmente usava midazolam fentanil e só, né? E aí quando Neuromuscular, a né? gente... e aí às vezes a gente intubava meio que na braba, e Uhum. aí o paciente ainda tinha aquele reflexo da tosse e aquilo ali libera muita gotícula. Aí para o Covid, o pessoal acabou difundindo um pouco mais outras técnicas aí de sedação, e aí a mais famosa ficou esse de sequência rápida, com lidocaína, ketamina e o bloqueador. Aí a gente usou bastante, pelo menos eu usei bastante na época do Covid, não, né? Que a gente ainda tá na época do Covid, mas... E você estava fazendo quanto? Quanto de lidocaína? Lá no site tem uma tabelinha e eu tenho uma calculadora no celular também. Eu coloco o peso do paciente e ele me dá quanto tem que fazer lá. Eu nunca sei de cabeça, mas tem uma calculadora certinho. Posso Aí até você Um passar o homem de site. 70 quilos faz 4 ml a 3 a 4. Aí eu Aí sempre olho seria o assim, bolos. Seria em bolos. 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 Faz primeiro a lidocaína similar. lidocaína, depois a ketamina e depois o bloqueador. Ah, faria lidocaína mais o bloqueador? A lidocaína primeiro, aí opcional pode fazer um Buscopan por conta da ketamina, que dá muita celorreia, mas tradicionalmente faria a lidocaína primeiro, depois a ketamina e depois o bloqueador, aí depois entuba.